Estar aqui presencialmente e saber, como disse o nosso irmão, nós podemos matar um pouquinho da saudade de Jesus e abraçar as pessoas que trabalham pelo Espiritismo, que são bandeirantes do Espiritismo neste país, irmão. É uma dádiva, porque são verdadeiros lutadores. E aí eu penso, uau, como tudo é fácil no Brasil, não é? Na área do Espiritismo, muitos centros, vizinhos uns dos outros, livros, à vontade. E nós nos queixamos tanto. A gente fica aqui de velhos. Não é? E eu vou dizer para vocês o que ele segredou no meu ouvido. Não se impressione se você encontrar alguém dormindo. Aí eu disse, vou matar a saudade da nossa casa espírita. Queridos irmãos e irmãs, a vocês que iluminaram o ambiente com a sonoridade da prece que sai do coração e que abraça, aconchega, que já faz grande parte do trabalho que intitula a palestra Superando a Ansiedade. Um obstáculo que tantas vezes nos tem desviado do caminho. Eu não sei se aqui, brasileiros, vocês conhecem a palavra Pinel. Estou ficando Pinel. Conhece? Pois é, muitos de nós estão quase lá. E graças às luzes do Espiritismo, e graças a Philippe Pinel, esse médico francês do século XIX, que trouxe clareza sobre as doenças mentais, que inaugurou uma era nova para a psiquiatria, que deu o primeiro e o grande passo em direção à humanização do tratamento psiquiátrico, e que advertiu já em 1793, quando ele assume o asilo Le Bicêtre, e posteriormente, 2 anos, o La Salpêtrière em Paris. Um homem que foi um ativista da Revolução Francesa e que viu esse período de imensa dificuldade, quando um grande abismo separou a nobreza e a pobreza, a simplicidade, a classe do trabalho e da luta. Os tempos se repetem. Esse abismo tira muitos de nós do caminho do ânimo, da certeza. Philippe Pinel tomou uma decisão que impressionou toda a categoria médica, que causou uma revolução ímpar. Ele decidiu
exatamente a par com o carcereiro. Isso, carcereiro. O asilo de Lebicetri tinha andares subterrâneos, celas apertadas, onde uma pessoa não conseguia nem deitar, nem ficar de pé. Ali se encontravam criaturas humanas como nós, aprisionadas a título de que estavam mentalmente adoecidas e sem cura. E muitas delas para lá foram enviadas e permaneceram 20, 30 anos, até que Felipe Pinel e Jean-Baptiste Trousseau tomaram as chaves das celas e, sob a responsabilidade do Dr. Pinel, libertaram todos os doentes do sexo masculino. 2 anos depois, ele assume o La Salpêtrière, o asilo, o manicômio de mulheres. Nessa data tão especial, quando as horas da madrugada se esvaíram, enquanto ele tomava a frente de tamanha responsabilidade, e via homens, alguns que ele conhecera, esquálidos, com aparências subhumanas, totalmente entorpecidos dos sentidos, porque não havia tratamento. Alimento, nem sempre. Água, quase nunca. Eles eram o retrato da suposta doença mental, mas da grande chaga da humanidade que Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos 913, o egoísmo. E entre todos os que foram libertos, um deles arrastou-se, subiu as escadas, rastejando. Ele não tinha forças para ficar de pé. Dirigiu-se ao hall de entrada do Lebicetri, onde uma enorme claraboia permitia que a luz do sol, que ele já não via há tanto tempo, banhasse o ambiente e aquecesse o mármore do piso. Ele tentou, por uma coluna, erguer-se. Ele queria ir até a claraboia. Não podia. Sequer estar na posição de humanidade. E assim, ele foi aos pés de Felipe Pinel, abraçou-o, beijou-lhe os pés e disse: muito obrigada, doutor. Eu já nem me lembrava quanto é lindo e morno um raio de sol. Consideramos que essa pessoa estava enlouquecida, que ela não teria cura? Claro que não. E graças a Pinel, nós não estamos internados. Porque quantas vezes temos verdadeiros surtos, saímos da casinha, como costumamos dizer, frente a situações desafiadoras. E Pinel, aquela época, faz uma advertência preciosa. As distonias mentais acontecem porque o ser humano está submetido a uma carga de estresse, de ansiedade, que sua alma não consegue suportar. Ele estava antes do espiritismo, mas ele abriu portas para a terapia ocupacional. Ele reintegrou esses homens e mulheres
as suas famílias, à sociedade, dignificou-lhes a alma, talvez sem saber que ela existia. Buscou as deformidades do cérebro, que décadas à frente, exatamente entre 1880 a 1890, agora já pós-Livro dos Espíritos, Jean-Martin Charcot dissecou milhares de cérebros para buscar na fisiologia dessa glândula ímpar onde estava a causa do transtorno mental. Hoje, transtorno mental, não doença mental, porque toda doença apresenta a sua deformidade no campo material. O transtorno é da alma. Quando nós visitamos mais uma vez a grande obra da codificação, aliás, visitamos pouco. Eu costumo dizer que nossos irmãos de outra crença nunca se separam dos livros que lhes sustentam a ideação firme da fé, que muitas vezes não é lúcida. E nós, com a lucidez desse edifício portentoso que é a codificação, nem sempre aportamos ou a citamos, porque a desconhecemos. Ela é um olho d'água precioso por onde a vida e a lógica da vida jorra em abundância, nos dizendo como devemos seguir adiante. Por que devemos seguir adiante? Para quê e para onde? É por isso que andamos tão ansiosos. Então, Jean-Martin Charcot, ele foi até onde a ciência, porque era um homem devotado à ciência. Ele dissecou os cérebros e procurou onde está o defeito para causar essa pane. E na maioria das vezes não encontrou absolutamente nada. Será que existe aqui um local onde se formam as palavras, se origina o pensamento, e como a matéria acaba na matéria, e nós somos muito mais do que isso, ele não pôde concluir senão o pensamento é extracerebral. Ele fez essa afirmação, mas não disse onde ele estava. Quando Kardec coloca a pergunta aos benfeitores, logo através da primeira parte do Livro dos Espíritos, em torno das perguntas 23 a 27, o pensamento é um atributo do Espírito. E que nós deveríamos parar e refletir, porque o nosso pensamento, sem dúvida nenhuma, ele chega ao nosso campo cerebral, esse exímio computador, como um administrador incapacitado, para a sua infinita tecnologia. E ele obedece rigorosamente. Nós temos tantas pesquisas hoje, dizendo que o nosso cérebro não consegue definir se nós estamos vivendo aquela circunstância ou se nós a recordamos apenas. Faça o teste. Lembre-se de fatos da sua existência, bons ou nem tão bons, chame-os ao seu pensamento e perceba a reação do seu cérebro e imediatamente a do seu corpo. O primeiro amor, aquele que a gente pensou que nunca ia acabar, aquele pacote de presente com um laço maravilhoso que a gente leva para casa e tem medo de abrir, porque tem medo que o conteúdo não corresponda à embalagem. E quase sempre isso acontece. Mas é porque o conteúdo atende
as nossas necessidades. Então o presente é para ser qualificado pela nossa convivência devotada e amorosa, porque a outra parte está fazendo o mesmo conosco. Porque nós também fomos para casa embaladas em presente. E nunca perguntamos, desfeito o pacote, o que você achou do conteúdo. Então a gente precisa recordar algumas situações ímpares. Pense nesse primeiro amor. E se você começar a rememorar o primeiro olhar, o primeiro encontro, o dia que você inaugurou uma era nova da maternidade ou da paternidade, experimente a sensação imediata da revivescência do dia em que ele aconteceu. E quantas mágoas. Quando nós as levamos adiante e de repente encontramos alguém no nosso caminho e a pessoa pergunta: como você está? Eu estaria bem se não fosse por... E começamos a narrar. E o que acontece com o nosso organismo? Uma pane geral. Por quê? Porque essa glândula ímpar, ela só consegue traduzir o pensamento de forma química. Nossa Sueli Caldas-Schubert, que nós amamos muito e por quem temos um reconhecimento ímpar. Eu não canso de dizer. Sueli, Divaldo e Raul Teixeira, com os seus estudos e principalmente com os seus exemplos, me salvaram de também, por minha vez, estar com transtorno mental severo. Não fosse apenas reconhecer a mediunidade, mas saber como conduzi-la com Jesus. Com Jesus. Para quê, Senhor? Então, nossa Sueli Caldas-Schubert, em excelentes livros, porque nós não conseguimos escolher o melhor deles. Não conseguimos. Mas ela cita a experiência que está no jornal Globo, 16 de junho de 1998, em que o pensamento foi fotografado por um neurocientista chamado Brian Salzberg. Esse homem criou um aparelhinho chamado sonda potenciométrica, como se fosse um voltímetro, que media a voltagem dos nossos pensamentos, porque eles provocam reações químicas no nosso cérebro. E energia que viaja a uma velocidade de 450 km por hora. E entre um pensamento e outro, essa viagem de um neurônio a outro, o início do pensamento e outro é inferior a 1 segundo. Essa sonda potenciométrica foi acoplada a uma microcâmera inserida no cérebro para filmar o espetáculo químico que o maestro chamado espírito ordena ao campo cerebral. Eu amo a 450 km por hora na matéria, mas eu odeio. E odiar é como sentar à direção de um carro e atirá-lo contra uma parede a 450 km por hora sem cinto de segurança nem airbag. Então eu preciso me perguntar: para o que realmente eu vim? A pergunta 342 do Livro dos Espíritos fala que o espírito sente ansiedade
quando o seu planejamento reencarnatório está pronto. E ele, frente ao desafio da reencarnação, ou melhor, a dádiva da reencarnação. Porque no livro Roteiro de Emmanuel, ele cita Educandário terrestre, ele cita que apenas 1/3 da humanidade se encontra reencarnada. Os demais, ou a demais parte da humanidade, luta por uma oportunidade, mesmo que não saiba disso. Porque nós precisamos reencarnar, já que ao desencarnar, fruto das situações que nos envolveram e da forma como reagimos a elas, nós mal estamos conseguindo diferenciar o perispírito do corpo físico. Tal a densidade das vibrações que levamos conosco. E quem participa de reuniões mediúnicas sabe as dores inenarráveis que os espíritos nos trazem e a necessidade do choque anímico, da bênção das energias combinadas, parte desse reservatório limitado que somos nós, campo material, e a maior parte desse reservatório universal, infinito, que combinadas são o unguento, o bálsamo que ameniza as dores. Recorde que na matéria você lança a mão do comprimido, do medicamento. E a alma? Então, quando Felipe Pinel faz esse estudo, logo após vem à luz a codificação espírita. Todos nós que retornamos depois dessa etapa somos categoricamente privilegiados, porque temos embasamento suficiente para escolher melhor a nossa estrada. Pense que essa glândula chamada cérebro, na realidade são mais ou menos 100 bilhões de neurônios em conjunto, trabalhando nessa velocidade, nesse esquema químico. E também lembre-se que, assim como qualquer órgão do seu corpo, ele que gera neurotransmissores. Aliás, nós hoje sabemos que o intestino é quase o segundo cérebro, pela geração desses neurotransmissores. Então percebam que o nosso cérebro, o nosso intérprete do espírito, ele também pode adoecer. Então, quando nos deprimimos, não é falta de coragem, não é fraqueza do espírito. Mas às vezes a pessoa está numa situação que não tem do que se queixar para estar daquele jeito. Você, Geraldo, falou uma coisa maravilhosa. Nós temos sim. Hoje nós vivemos o melhor de nós mesmos. A melhor vida. Mas o que é que nós estamos fazendo com ela? Percebam como somos frágeis ante os desafios. Quando eles chegam, a primeira coisa abalam a nossa fé. A nossa fé deve ser fruto do nosso campo mental, não cerebral. Logo, do nosso espírito. Então, quando nós vemos, por exemplo, o livro Vidas Vazias, da benfeitora Joana de Ângeles, no seu capítulo 11, Estado de Transe, é uma grande verdade que nós acrescemos a tudo que veio do passado, por Felipe Pinel, por Kardec, por Jean-Martin Charcot, por todos os que inauguraram e ampliaram grandemente essa área do tratamento mental.
sendo para eles o mental o campo físico. E para nós, Kardec abriu que o mental é muito mais do que isso. Então, o nosso cérebro pode adoecer, nós podemos e devemos tomar remédio para que o administrador respire, enquanto zera-se o programa do computador que travou a máquina, para que ela volte a interpretar, porque o depressivo é uma conjugação de neurotransmissores ou ausência deles que dá um blackout. E você olha aquela situação que muitas vezes até você ajudou alguém a sair, mas você não sai. É um raciocínio que deveria ser claro, lógico, mas ele é escuro, é denso, é pesado. Porque adoecer, ter problemas, é fato comum a quem vive num planeta de provas e expiações. Porque é a casa de espíritos imperfeitos. Só falta eliminar o ímpio. Mas ele está lá. E categoriza a nossa ordem, a ordem a qual pertencemos. E o que nos coloca nessa ordem? É porque nós temos uma coisinha chamada más inclinações. Onde o mal, embora conheçamos efetivamente o bem, ele está tão formatado que ele vem à tona imediatamente. Ele vem habitualmente. Um filho se atrasa. Você poderia pensar 1000 situações. Encontrou os amigos. Ficou um pouco mais no trabalho. Distraiu-se no caminho. E o que você pensa? Aconteceu alguma coisa ruim com ele. Porque eu conheço meu filho. Ele já teria me avisado. Se tivesse ido a qualquer lugar. A boa notícia, não aconteceu nada com ele. A má notícia, você continua acreditando que aconteceu. Então nós precisamos educar esse administrador. E é isso que estamos fazendo neste estágio, neste planeta de provas e expiações. Mas será que é possível domar as nossas más inclinações enquanto estamos detidos num corpo físico? Sim. A pergunta 909 do Livro dos Espíritos diz que até é fácil. O problema é que não temos tentado o tanto que precisávamos. O nosso corpo agasalha-nos, tira-nos da dimensão do espiritual, bloqueia a sensibilidade do perispírito, que é total, para apenas 5 sentidos. E graças a isso, nós temos a oportunidade de criar caminhos novos, receber inimigos no nosso lar, para edificar o amor. Pensem como foi projetado o nosso corpo físico. Fundamental, ele tinha que ser feito de um material resistente aos nossos pensamentos. Alguém já havia pensado nisso? Porque no mundo espiritual, o pensamento dá forma ao espírito. E se a nossa matéria fosse tão plástica, tivesse essa plasticidade de ser desenhada conforme as emoções de cada dia? Como é que seria a nossa situação? Mas quando nós estamos frente a esses desafios, nós temos medo. Mas medo do quê? Medo de perder no campo da matéria, de sermos colocados à margem, de não atendermos à conceituação da sociedade materialista, de capacitação, não é? De habilidade. A gente pensa que é um celular, que clica o WhatsApp e você responde imediatamente, até umas carinhas, uns desenhos. Nós não somos. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos apenas na nossa galáxia aproximadamente 200 bilhões de estrelas. E no nosso corpo, aproximadamente 75 trilhões de células.
Nós somos os administradores de um universo material, porque nós insistimos em desconsiderar o espiritual, que por si só já fala da confiança de Deus e do Cristo em cada um. Por que vos inquieteis, ou por que vos inquietais pelo dia de amanhã? Os pássaros não semeiam, nem recolhem, e no entanto não lhes falta alimento. Será que nós, como os pássaros, seríamos capazes de aguentar a ansiedade, de parar de pensar no futuro de forma tão material quanto nós pensamos? Não é deixar de pensar no futuro, mas pensar no meu projeto de espírito para quando deixar a carne. E no momento em que chegam os desafios, que tudo escurece, que eu me debilito ante a minha estrada, que todos olham para mim esperando que eu tome uma atitude e eu não consigo. Será que eu me recordo de tudo que aprendo com o Espiritismo e mesmo assim continuar com o mesmo ânimo, com o mesmo empreendimento, a estrada e tudo que nela eu posso realizar? Será que eu sou mais ou menos como aquela mulher viúva com 7 filhos? O mais velho tinha de 12 para 13 anos e o mais novo apenas 1 ano. Eu pergunto, você ofereceria emprego tranquilamente a uma pessoa que a qualquer momento poderia não ir trabalhar? Não. Porque nós queremos que o outro não tenha problemas, enquanto nos damos o direito de ter todos eles e ainda mandar no outro. Então, como o nosso querido Geraldo falou, o problema não é o obstáculo, porque o obstáculo é o desafio. O problema somos nós frente ao desafio. Porque nem sempre estamos dispostos a elaborar uma saída, porque nos tira da zona de conforto. Então aquela mulher estava passando por um sério problema, ela tinha tudo para estar desesperada, desesperançada, descrente e desanimada no sentido amplo dessa palavra. Porque ânimo vem de ânima, que é alma. E des é sem. Então, quando eu digo estou desanimada, é como se eu dissesse estou sem alma. Então, a gente dá força às palavras. As palavras nos trazem caminhos. Então, ela foi vendendo tudo que tinha, enquanto não arrumava emprego, para dar comida aos filhos. E tinha dias que não havia nada para dar. A única coisa que ela não vendeu, um rádio de luz. Por quê? Porque na hora do desespero, da fome, quando não tinha nada para os seus filhos, ela põe uma música, cantava, dançava. Olha o efeito curativo. Cantava, dançava, até que eles se cansassem, dormissem, vencidos pelo cansaço. E um copo de água exercesse a função de hidratá-los e dar-lhes a sensação de terem se alimentado. Mas chegou um dia que nada mais restava. Ela ligou o rádio, entrou um programa. O locutor disse: ei, você que nos ouve, vou lançar um grande desafio. Você tem certeza que Deus existe? Certeza absoluta. Você tem que justificar porque a tem. Se você é a pessoa, ligue para nós. Ela correu à vizinha, pegou o telefone e ligou. Eu tenho certeza que Deus existe. Porque eu estou viúva, tenho 7 filhos, não consigo trabalhar, porque ninguém me oferece essa oportunidade, não encontro creches para as crianças.
Eu tenho certeza que Deus existe. Senhora, não vale só dizer que tem certeza, justifique. O Senhor seria capaz de sustentar por 10 dias 7 crianças sem me dar alimento algum, a não ser água e música? É Deus que os alimenta. E esse Deus é tão majestoso que neste momento Ele está tocando o coração de alguém que vai me oferecer trabalho e comida para os meus filhos. E tinha o dono de uma grande rede de supermercados. E ele enviou ajuda por um motivo. Ele era ateu. E ele queria provar que Deus não existia. Então ele encheu um caminhão de tudo que vocês podem imaginar. Avisou a rádio, chamou 2 funcionários e disse-lhes: levem à casa da senhora. E quando estiverem descarregando e ela perguntar quem foi que mandou, digam para ela que foi o diabo. E se ela não perguntar, vocês forçam, porque se não o fizerem, estão despedidos. Cadê nossa ansiedade no momento desses? Porque a nossa ansiedade, ela é do tamanho da nossa descrença. Eu digo, eu creio em Deus, mas eu tenho certeza que quando a doença chega, o desespero chega, aquele Deus é o mesmo que me deu a vida? Ou eu acho que naquele momento ele não está com boa relação comigo? E eles foram. Começaram a descarregar, ela ajoelhou-se e só dizia: muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, meu Deus, e nada de perguntar. No final, um olhou para a cara do outro e falou: bom, é o emprego que está rolando. O dono, a senhora não vai perguntar não quem foi que mandou? Vou, não, meu filho, porque quando o meu bom Deus manda, até o diabo obedece. Será que nós teríamos essa coragem? Essa absoluta certeza? Acho que não. Porque quando andamos ansiosos, entramos em tal estado de perturbação, que a primeira coisa que imaginamos é que estamos deserdados das presenças espirituais, que os nossos benfeitores nos abandonaram, que Jesus nem sabe da nossa existência. Deus, então, fala de cogitação. E não olhamos a confiança deles materializada no simples fato de nos oferecerem 75 trilhões de astros luminosos, que são as células do nosso corpo, que vamos apagando cada dia, que não sustentamos a certeza desse Deus. E aí sim, nós caímos no poço de uma ansiedade mórbida, que não é aquela que precede um momento que eu arquitetei, a ansiedade de uma viagem, de um relacionamento, de um trabalho novo. Essa ansiedade que é o combustível e deveria ser dos que dizem que têm fé, e duplicado ou centuplicado dos que se dizem espíritas, e que conhecem as razões lúcidas que os espíritos que labutam lado a lado com Jesus nos ofereceram. A era da razão, da tecnologia, nós não queremos ver, porque está lá, claramente. A ciência diz que não, mas não prova que não. Enquanto eles dizem que sim, provam de uma forma lógica, filosófica, que muitos pensam em abstração. Mas a filosofia é a certeza e a métrica de que o sol que se pôs no horizonte não morreu. Nós podemos calcular onde ele está brilhando sem o vermos. A filosofia é a ciência que avança
quando a própria ciência materialista estanca os seus passos. Então, se temos que andar ansiosos pelo dia a dia amanhã, é para construirmos esse dia de forma permanente e infinita, que ele fique registrado nas alavanques próximos dias, meses, anos e vidas, que eu possa olhar para trás e dizer, naquele momento de escuridão, eu tinha certeza, por isso e por isso, de que não caminhava sozinho. Que eles me deixavam administrar a vida para que eu crescesse. E se todos os pormenores da sua existência conspirarem para que você não guarde certeza, para que você vacile nos seus passos, e se você não quiser ir à fonte fecunda que é essa codificação, lembre-se de Beethoven. Beethoven, ele nasceu, ele sobreviveu a uma condição ímpar, de vários filhos, apenas ele e um irmão sobreviveram. A mãe desencarnou no parto dele. Então ele ficou sendo uma espécie de ovelha negra. Ele era o culpado pela morte da mãe. O irmão totalmente vicioso e transtornado. O pai, um músico falido que tocava pelas ruas e alimentava o vício do alcoólico, escolheu Beethoven para ser virtuoso como ele não fora. Ele nasceu em Bonn, na Alemanha. O pai o colocava durante todas as noites, imaginem as noites de inverno, à frente de um piano e o obrigava a tocar para que ele chegasse onde o pai não havia chegado. E como nós fazemos isso? Às vezes, com explicações meramente materialmente plausíveis, mas não pode ser assim. Nós somos individualidades. O pai morreu como indigente na rua. E Beethoven, no início da sua adolescência, simplesmente foi expulso de casa pelo irmão cruel. E um príncipe alemão o adotou. Foi o pai que ele nunca tivera. Ele foi tocar num sarau e ele viu a qualidade, o gênio. Enviou-o para Viena. Custeou-lhe os estudos na área da música com os maiores mestres. Ele pegava aquela espécie de mesada, empenhava tudo na sua experiência. E para morar, ele procurou uma pensão humilde, afastada, e alugou o sótão, que era o mais barato, porque não tinha janelas, mas tinha uma claraboia. Vocês lembram da claraboia no Lille Centre? Ali, a luz do sol penetrava. Beethoven foi ensurdecendo cada vez mais, era visivelmente depressivo. E as pessoas ansiosas e com pouca paciência para quem é diferente, não conversavam com ele de forma a poder ler os lábios. Então diziam que ele era um misantropo. Mas isso era consequência de quem estava ao redor. Ele foi se isolando. Porém, naquela pensão morava uma moça cega, que por falta da atenção dos demais começou a estabelecer um vínculo de amizade sincera com Beethoven. Mas naquele dia, ou melhor, ao final daquele dia, ele voltava para casa, movido pela absoluta certeza de que acabaria com sua vida. Por quê? Ele ia fazer música para um mundo tão cruel. Acabara de ser arrebatado do corpo físico o príncipe pai.
E agora ele não tinha mais ninguém. Ele saiu do féretro olhando o chão. As lágrimas deitavam-se ao solo, enlameando o caminho, e ele pensava: não me resta por que viver. Mas habilmente aquela jovem cega tornou-se um obstáculo para a entrada dele na pensão humilde. Ela sentou-se à porta, ela não via. E sabia que só faltava Beethoven. Então, se alguém a atropelasse, seria ele. Ela era o obstáculo daquela noite, que talvez, e assim foi, impediu o suicídio de Beethoven. E graças a isso, ele legou à humanidade uma obra ímpar. Beethoven chegou, tropeçou em algo, olhou, ela colocou as mãos segurando-lhe firme e disse: Beethoven, Beethoven. Ao jantar, todos comentavam que hoje o céu exibe o luar mais lindo que Viena já viu. E eu não sei o que é o luar. Traduza para mim, na sua sensibilidade, o que é o luar. E só então Beethoven ergueu a cabeça e viu. A luz estava lá, mais bela do que nunca. Talvez fosse a luz do seu príncipe, iluminando a escuridão do infinito. Ele tomou-a pelas mãos, subiu as escadas quase íngremes, sentou-a ao lado, ele diante do piano. Mais uma vez olhou e a clarabóia espelhava, como se furtasse toda a luz que a lua podia exibir. E ao piano, ele traduziu para ela o que era uma noite de luar. E nós vamos pedir ao nosso amor que nos remeta neste instante a esse sótão de Viena, para que nós vejamos que muitas vezes no céu escuro da nossa alma nós precisamos de alguém que tenha tanto ou mais problemas do que nós, para tirarmos os olhos da terra e olharmos para o céu. Fechem os olhos. Ele compôs Sonata ao Lar. E nestas notas que se repetem, dizem os experts em música, que ele traduz em som a palavra porquê em alemão. Talvez ele dissesse: por que, Jesus? Por que, meu Deus, se tu realmente existes, me designastes um caminho tão triste? Quem de nós talvez não se faça essas perguntas? Talvez em muitos trechos da estrada só conseguimos ter a certeza de que Deus não olha por nós. Por quê, meu Deus? Nós espíritas perguntamos diretamente a Jesus: tu que és o Mestre, Senhor, por que nos pões diante de tantas adversidades, nos testas diariamente? Porque, Senhor, tu nos marcas com os obstáculos, as aflições e as dores. E quando caminhas entre nós, vestido de humanidade, aparelhado de um corpo físico, tu nos olhas e dizes: no mundo só tereis aflições. Ó Senhor, tu que não te salvastes da crueldade, da
crucificação. Não queiras que siga o teu caminho. Eu não tenho a tua força, Senhor, nem a tua sabedoria para desvendar o horizonte futuro. Estou pronto para derrear agora. Por que, Jesus? Mas escute Jesus que te responde no íntimo, ou melhor dizendo, na claraboia da alma, por onde a sua infinita grandeza e luz permeia o teclado da existência, para te dizer: abençoo-te em cada momento. Mas tu, vestido de carne, esqueces a tua estrada como espírito imortal. Agrilhoas-te a ansiedade pelas conquistas materiais, quando eu te ofereço a lua e as estrelas, o sol e as galáxias, o infinito universo, onde tu caminhas do átomo à angelitude, mas teimas em reter o olhar cravado na terra das tuas ilusões. Não te inquietes pelo dia de amanhã. E se ante os teus passos surgir um obstáculo, atende-o. Escuta-lhe as minúcias, explora-lhe os sentimentos, retraduz-lhe na musicalidade da tua alma, onde deposito todo o meu infinito amor, a grandeza da vida. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque ele é a sequência do hoje, do agora, deste momento, desta luz que nas trevas do egoísmo ilumina a terra, ilumina este país, irmão, ilumina esta cidade, ilumina o seu coração, porque é Jesus a luz, o caminho, o bem e o amor para sempre dentro de nós. Que assim seja.